Alice E aí, Portela? Lorena Ribeiro Nogueira? Morreu de saudade de mim? Saudade de você. Saudade de você. Mais uma segunda, 10 horas da manhã. Estamos aqui com uma moça fantástica. Nossa Senhora, gosto demais dela. É. Sabe aquela coisa de conexão, assim, na hora de trabalho do Sebrae, que eu falei, gente, que menina legal essa menina. Gostei dessa menina. Então, e eu já tô convidando essa moça pra vir falar com a gente aqui já tem um tempo, sabe? Aham. Ela é daquela pessoa calma, tranquila, mas é empreendedora, viu? Voraz. Ligada no 220. Demais. Só assim a cara que é calma, sabe? Mas enfim, não vou falar muito não. Bom, antes da gente chamar essa moça que tá nos ouvindo aqui, morrendo de rir do outro lado, nós vamos nos apresentar aqui. Tá bom, Alice? Seu currículo resumido. Meu currículo agora são só 3 profissões. Não vai ter 5, nem 6, nem 7. Então vamos lá. Gente, meu nome é Lorena Ribeiro, eu sou consultora, marketóloga e distribuidora independente da Juness Global. A gente fica rindo porque o currículo da Lorena é extenso. Aí ela conseguiu dar uma condensada aqui. Resumindo. Eu sou Alice Portela, sou engenheira civil de formação, empreendedora e também distribuidora oficial da Juness. E a nossa convidada hoje? E a nossa convidada hoje é a Marcele. Ei, Marcele. Oi, Lorena. Oi, Alice. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Até que, enfim, né, consegui chegar aqui, né? Mas estou aqui muito feliz, muito prazer. Muito obrigada pelos elogios aí. E é só a carinha calma, mas eu sou calma também. Marcele, só que o nosso café tá diferente, né? Porque a gente tá no pão de queijo aqui e eu sei que você tem alguma coisa aí gostosa aí, viu? Da Brigadeiros. Hoje eu tô aqui com um pão de mel recheado com brigadeiro de doce de leite. É esse nosso lançamento aí. De doce de leite. Ai, meu pai do céu. Então, mas como diz uma amiga nossa, segunda-feira pode, porque já pode começar a fazer atividade física na segunda, né? Então tá, viu? Então tá bom. Vamos lá, Marcele, conta pro pessoal sobre você, minha querida. Bom, eu sou Marcele Cordeiro, sou empresária, chefe de cozinha, técnica de televisão, turismóloga. Estou aí também com um currículo aí, né? Eu preciso condensar meu currículo aí, né? E eu nasci em Conselheiro Lafayette, mas moro em Congonhas, minha família toda daqui. E eu cresci numa família de empresários, de empreendedores. Meu avô, a padaria do meu avô na cidade tem quase 70 anos e eu cresci no comércio. Então, apesar de eu queria ser dentista, né? Estudei, fiz vários vestibulares, aquele sofrimento, viajar, fazer prova, e sempre gostando de cozinhar, sempre gostei de cozinhar. E aí um dia um tio meu falou comigo assim, por que você não faz uma coisa na área que você gosta tanto, né? Eu comecei a me aventurar, fazer comida para a minha família, que hoje se juntar só de casa dão 80 pessoas. Então... Eu achava que a minha era grande, que junta 30. Não, a minha é muito grande também. Nossa. Cliente chega na minha loja e fala assim, eu quero só um bolinho, porque é só o de casa. Eu falei, na minha casa, só os de casa dão 80 pessoas. Então, assim, uma família grande. E aí eu decidi procurar uma coisa nessa área, né? Eu sempre comecei a cozinhar com 10, 11 anos de idade. Com uma moça que trabalhava na minha casa, eu comecei a aprender e eu nunca mais parei. Então eu falei, então eu vou procurar uma coisa na área. E eu descobri, na época, um curso de técnica e nutrição em Paracena. Na época as faculdades estavam em greve e eu fui estudar lá na escola agrícola e fazer o técnico em nutrição à noite. E aí, conhecendo o pessoal lá, falou assim, aqui tem um curso do Senac no Hotel Escola, que é o Grogotó, que fechou esse ano, infelizmente. E é um curso de cozinheiro. Na época não era chefe de cozinha, né? Não tinha esse glamour de hoje, não. Eu formei em 99. Então, foi um ano de curso. Ficava no hotel o dia todo. A gente, durante a manhã, trabalhava para o hotel. E na parte da tarde, a gente tinha aula. E assim, eu formei aí em cozinheiro industrial, na minha época. Olha! Então, assim... Sabia, não? Estudei, a gente estuda todas as praças como um curso, né? Hoje, que é o de chefe de cozinha. Lavei muita panela no frio de Barbacena.
gelado. E fazia o técnico de nutrição à noite. E aí fui trabalhar como técnica, mas eu sempre quis o meu negócio, né? E aí que eu fui fazer faculdade de turismo, conheci o Jordani, que é meu sócio, meu amigo, e ele também tinha vontade de empreender nessa área de alimentação. Nós acabamos abrindo uma cozinha industrial. A gente fornecia alimentação para a empresa. Uhum. E nós trabalhamos 5 anos assim. Mas era um mercado que trabalhamos muito, e assim, mas eu queria ter uma coisa mais público direto, né? Não para a empresa, que você tem que trabalhar com um custo muito reduzido, você tem que ser com as coisas assim. Não que eu queira fazer coisa chique, não é isso, mas assim, tinha que ser coisa muito barata, né? Uhum. E assim, Você estava meio restrita ali, né? Oi? Você estava bem restrita, um cardápio, a preço, tudo. E assim, aí é um mercado muito difícil. Eu estou numa cidade mineradora, né? Uhum. Então, assim, a concorrência era grande e a gente começou a fazer marmitex para entregar em casa. Então, a gente começou com uma coisa paralela. Mas, assim, a gente foi cansando disso e eu queria uma coisa nova. Não sabia o que ainda. Uhum. E apareceu um fornecedor, falou comigo assim, Marcelo, nós estamos começando a trabalhar com chocolate importado. E a gente vai ter um curso. Você quer fazer para fazer brigadeiro gourmet? Aí eu tinha o aniversário de um afilhado. Eu falei, vou fazer então para aprender para fazer para o aniversário dele. E fiz para o aniversário, comecei a fazer para um, para outro, resolvendo fechar a cozinha. E meu avô tinha um ponto no centro da cidade que eu pedia para ele há anos. Aí ele falou comigo assim, Marcele, agora eu vou liberar o ponto para você. Aí eu falei, mas agora eu vou fechar o restaurante. Eu não queria mais fazer aquilo, né? Aí eu falei, vou montar, era época de Páscoa. Falei, vou montar lá só pra gente vender pra Páscoa. E aí tem 8 anos que nós estamos lá. Hoje nós somos uma confeitaria, lanchonete, né? Que é a Brigadeiros Gourmet, que começou fazendo 10 tipos de brigadeiro. Hoje a gente tem brigadeiro, torta, sobremesa. Nossa, minha boca tá enchendo d'água aqui só de imaginar. Nossa, Alice. E o lugar é gostoso. É uma casa mais antiga, né, Marcele? Nossa Senhora. E eu dei um tanto de pitaco lá, né? A pitaqueira, né? Nossa Senhora. Aí, ainda estão fazendo as mudanças. A Marcele e o Jordão tá assim, não, Lorena, nem que a gente pensou nisso. Eu falei, gente, pode falar? Pode. Não, mas o lugar é muito legal. Aquela casa dos anos 60, mais ou menos, né, Marcele? Tem mais tempo, eu acho. Mais tempo? Deve ser por aí. Tem. Deve ser 50, por aí. Que era a casa que meu avô criou os 13 filhos, né? Então, assim, foi uma casa onde eu cresci, né? Que eu aprendi um monte de coisa e depois voltar para lá foi muito bom isso, assim. E aí nós estamos lá aprendendo cada dia. Eu falo que hoje eu falo que eu até sou confeiteira. Eu sempre falei assim, eu não sou confeiteira, eu sou cozinheira. Mas fui aprendendo, né? Porque até pra gente, né, comandar, a gente precisa aprender. Então eu brinco, outro dia eu falei assim, não, eu acho que eu posso falar que eu sou confeiteira também. Marcele, você nasceu em Congonhas? Sim, em Conselheiro Lafayette, aqui perto, né? Mas só até os 4 anos, depois a gente veio pra Congonhas. Você conhece Congonhas, Alice? Conheço, eu tava com uma obra lá, que acabou. Se eu soubesse, eu tinha ido lá conhecer o Brigadeiros. Nossa, minha filha, você ia passar bem demais. Não, e lá é muito legal, né? Eu fiquei lá um tempinho, né, Marcele? Fiquei com vocês, Otávio. Otávio é primo dela. Sabe o Otávio que entrou pra Junesse? Recente? Sei. Então, vocês são primos de primeiro grau, né? Primeiro grau, isso. Ele faz parte dos 80. Da Junesse, já tô no luxo, tá? Já tá tomando luxo, né? Nossa. Comecei essa semana. Nossa, é bom demais. E como que foi o início, assim, o Marcele, sobre quando começou a confeitaria, né? Porque era uma área nova para você, né? De sair da cozinha industrial, que eu imagino que é um negócio mais restrito, para você ter que usar criatividade, né? Coisas mais bonitas visualmente, enfim. Boa pergunta. Foi assim, eu falo que até hoje é um grande desafio para mim, porque
eu brinco assim, eu gosto do fogão, eu gosto de panela enorme, de fazer comida para muita gente. Então, assim, aí eu fui mexer com uma coisa totalmente delicada, né? A gente trabalha com chocolate importado da Barrica Lebô, são confeitos delicados, que até para o nosso clima aqui, a gente teve essa dificuldade também. Tem confeito que a gente coloca na mão, na época do calor, ele derrete. O chocolate é muito... Então, assim, eu fui aprendendo muita coisa. Eu falo internet, né, que eu falo, quando eu comecei a cozinhar, eu comprava, esperava chegar na banca de revista, as revistas da Ana Maria Braga, coisa assim, para eu ter receita nova, né? Então, hoje em dia a gente tem um acesso, né, tão fácil, né, você pescar, e eu conto muito com a equipe que trabalha comigo, que são as pessoas que eu falo que tem o dom para fazer, né? Então, eu aprendo muito com elas, mas assim, foi um desafio muito grande. Eu não tinha intenção de ficar na confeitaria. Na época eu não sabia o que eu ia fazer. A mãe tinha falecido. Então, assim, eu passei uma época que eu trabalhei na cozinha industrial com a minha mãe doente, ela teve um câncer. Então, assim, uma coisa que eu já estava querendo sair daquilo ali, até pela situação toda. Então, eu entrei numa coisa nova. Foram vários questionamentos, assim, eu continuo com isso, eu abro um restaurante, vou para a área, né? Eu estou mais confortável, e acabei ficando na confeitaria, até por muito incentivo do meu sócio, que é muito mais aberto a coisas novas do que eu. Então, assim, e ele corria atrás, não, nós vamos conseguir. Aí, com um ano, a gente fez uma reforma e falou, então não vai dar para ser só doce. Então, a gente tem que colocar os lanches. E aí foi que eu pude, né, colocar essa coisa minha mesmo, de criar na cozinha, que eu gosto de fazer. E a gente tem uma lanchonete, mas assim, a gente tem coisas diferentes. Eu não trabalho com coxinha, com coisa... Eu amo coxinha, tá? Vamos falar assim. Amo coxinha, as pessoas me mandam coxinha de presente porque eu gosto, mas eu não queria trabalhar com fritura e com chocolate. Então, eu tive que escolher algumas coisas. Então, a gente tem uns lanches diferentes. A gente faz um sanduíche de pernil, pão de queijo recheado de pernil, que a gente faz um pernil que cozinha 3, 4 horas, tem um sabor diferente. Um sanduíche de frango grelhado. Então, a gente buscou essas opções. Suco, café, cappuccino, que a gente mesmo faz, o nosso chocolate quente. Então, isso dá um diferencial. Não, bacana demais. Pera aí que o pessoal vai parar e nós também vamos parar. Que o povo vai ali pegar um lanche. Que nós vamos voltar no próximo bloco, tá bom? Voltamos. Pegaram aí, gente? Pegaram café adocicado. Pegaram um pão de queijo. Tentaram achar um chocolate aí? Ai, meu pai do céu. Então quer dizer que o pernil 4 horas. Tá bom. Continua. As pessoas ficam assim, o que é? Essa semana mesmo, minha funcionária falou assim, uma cliente perguntou aqui como é que faz o pernil. Aí eu falei, o que você falou com ela? Ela falou assim, eu não sei como é que faz não, mas que fica muito tempo cozinhando, fica. Então, assim, são as coisas, né? Porque tem gente que já tem funcionário que chega para trabalhar e fala assim, por que você não coloca isso na panela de pressão? Por que não fica pequenininho para fazer mais rápido? Porque essa é a coisa, né? O sabor vai dando nesse tempo que ele fica ali cozinhando esse tempo todo, né? Eu já comi num restaurante aqui perto, o cara é até de Lagoa Santa, o filho dele também estuda, sabe, na área. O menino dele é super novinho. Eu, Marcelo e Miguel. Não sei se eu já te falei do varandão. Já. Minha filha, a comida é toda cozida sem panela de pressão. É inacreditável. É inacreditável. Eu brinco assim, eu uso panela de pressão para cozinhar feijão. Às vezes alguma carne, mas o sabor é outro, né? Mas é isso, é o que a gente... É a paixão que você tem, que você gosta, né? Eu fico no fogão horas, isso pra mim não é problema. Nem arrumar, pra mim é problema não. Tem gente que fala assim, eu não gosto de arrumar cozinha. Você falou do... Mas você gosta de arrumar cozinha? Não, né? Não, eu não ligo, pra mim isso não é problema. Eu vou cozinhando, vou lavando vasilha, vou fazendo tudo. Eu também, quando eu cozinho, cozinhava. Deixa eu arrumar a frase aqui, Alice.
Eu gosto de ir lavando junto. Eu sou igualzinho você. Eu sou tipo Masterchef. Já tá tudo limpo. Tá pronto, acabou tudo limpo. Tudo pronto. Acabou, a bancada tá limpa. Mas estava falando do YouTube aí, com a pandemia, né? Meu pai ficou mais isolado em casa e tudo mais. E ele falou, gente, eu tenho que arrumar alguma coisa pra fazer. Porque durante a semana tem a rotina de trabalho, trabalhando em casa e tal, mas chegava no final de semana não tinha nada, né? Não podia sair pra lugar nenhum e tal. Aí ele tinha dia que ele falava, vou fazer um almoço aqui, vocês vêm almoçar. Frango com batata. Eu falei, tá. Aí a gente chegava, tinha um caldo diferente no frango. Eu falei, pai, foi a dona fulana lá do YouTube. Eu abri uma cervejinha, coloquei a dona fulana, e a dona fulana vai me ensinando tudo e eu fiz, ficou perfeito. Aí virou o hobby dele agora, fazer isso. Ele já fala, o que vocês querem que faça? E seu pai cozinha bem? Cozinha. Nossa senhora, que legal. Mas ele aprimorou agora na pandemia. Sei. Aí ele fica, não, mas vocês têm certeza que tá bom? Vocês não estão falando só pra me agradar? Não, pai, tá gostoso de verdade. É muito bonitinho. Mas é muito bom, né? Eu falo que tem muito acesso. Hoje em dia eu tenho funcionária lá que não sabia nada, que chegou para trabalhar comigo para lavar vasilha e hoje tá lá como auxiliar de confeitaria, porque vai aprendendo com a gente isso, né? E fala, aproveita, internet tem muita coisa, então, assim, chega com uma novidade, olha, aprendi isso aqui, tem esse confeito, esse bico, então a gente vai, tem muita coisa boa, né? Usa muita criatividade, né? Você pode explorar ali, né, muita coisa. Marcele, como confeitaria trabalha com alimentos, né, com doces muito delicados, como que você fez ou como que vocês fazem na questão do delivery na pandemia? Sim, olha, a gente não tinha delivery antes da pandemia, até por isso mesmo, que a gente falava assim, vai entregar uma torta de moto, né, como que vai ser isso? A gente tinha uma resistência muito grande com isso, e porque antes eu trabalhava com delivery com marmitex, né, eu falava assim, não vai dar certo nunca. Veio a pandemia, de uma semana para outra a gente tinha que fechar, falando, nós vamos quebrar. No primeiro dia, entramos em pânico, eu demiti 2 funcionárias que estavam vencendo contrato de experiência, porque eu falei assim, não posso ficar com elas, porque eu não sei o que vai acontecer. E aí a gente teve que criar novos produtos para poder atender o delivery. Então aí a gente criou os bolos no pote, né? Então a gente foi fazendo outras coisas para poder colocar no delivery. Aí uma situação assim, os motoboys trabalham para a gente tem uma conversa para poder, né, ele tem que ir com cuidado, com calma, não pode sair voando de moto, porque são coisas delicadas para entregar. Hoje a gente entrega torta até para 30 pessoas, né, eu tenho maiores, mas aí não dá para entregar de moto. Os brigadeiros a gente consegue entregar, mas tudo com cuidado mesmo. Outro dia eu atendi uma cliente lá de Santa Vitória, perto... Não, Santa Vitória não, tô doida. Por onde que eu ia, gente? Guaxupé. Atendi online. Vários clientes, tipo vocês aí de Congonhas. Aí, Marcele, ela tem uma confeitaria. Legal, igual a sua, assim. Aí eu falei assim, minha filha, como é que você entrega esse bolo desse jeito? Né? Aquele bolo mesmo, de festa mesmo, né? Ela falou, Lorena, se eu te contar, você não acredita. Eu falei, não conta não, eu já tô até pensando. Ela falou assim, é assim, o meu carro é automático. Você acredita que ela carrega o bolo com a mão direita? É interior, viu, gente? Interior, deixa eu explicar aqui. Carrega o bolo com a mão direita e dirige com a mão esquerda. Imagina. Não é Congonhas, cheio de morro, né? Então... É plano. Eu falei, gente, mas você é doida. Ela falou, Lorena, eu não confio. Às vezes vem uma moça comigo, mas eu não posso tirar as moças da produção para ficar carregando bolo dentro do carro, né? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei assim, Lorena, é uma história. E eu faço tão fácil que você não acredita. Eu falei, não tô nem acreditando, não. Não tô nem conseguindo acreditar nisso. Eu acho que é o que a pandemia fez com todo mundo, né? A gente teve que se adaptar a trabalhar. Eu, no início, né, a gente pensou que ia ser pouco tempo. E meu pai mora comigo, 70 anos, a gente não sabia o que era. Então, eu vim para casa para ficar com meu pai, dispensei a moça que trabalhava aqui. E eu trouxe muita coisa para eu fazer daqui de casa. Então, eu trouxe um fogão industrial para cá,
Na época, né, festa junina, a gente faz canjica, que a nossa canjica também é muito famosa aqui. É uma canjica de receita da minha mãe, que ela fica quase 2 horas também cozinhando, que ela fica cremosinha aqui. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou levar para minha casa. Então o Jordani trazia as coisas para mim aqui na porta e também não entrava. E a mesma coisa, na hora que ficava pronta, ou ele ou o motoboy vinham buscar pra gente poder continuar trabalhando, né? Como que eu não podia ficar em casa à toa, né? Então foram as coisas que a gente foi adaptando. A gente viu que não ia dar com 20 dias, aí eu voltei a trabalhar, né? Porque não tinha jeito. Eu não parei de trabalhar um dia nessa pandemia, graças a Deus. Agora aqui, Marcele, a sua canjica dura até agora em agosto? O povo come canjica até em agosto? Pois é, a gente finalizou no finalzinho de julho, mas às vezes aparece alguém e fala assim, foca pra mim, quando a encomenda maior a gente faz. Mas, porque assim, começa a esquentar, aí a gente já quer outra coisa, né? Mas vamos vendo aí, né? Como é que, de acordo com o tempo, a gente vai mantendo. Antes a gente tinha festa junina. Você lembra quando veio a festa julina? Agora nós temos a festa agostina. Gente, enquanto tiver frio, a gente tem que comer canjica, arroz doce, caldo. O mineiro, ele é fera nas festas de meio do ano, né? Nossa senhora, eu amo até na pandemia, minha filha. Não, e a gente brinca assim, né? É uma coisa, lógico que é uma coisa mais quentinha, mas pode fazer canjica o ano inteiro, né? Tem o milho da canjica, tem pra gente comprar. São as coisas que a gente faz mesmo, igual o panetone também. A gente faz um panetone que é recheado com brigadeiro. Aí a gente tem uns 10 sabores diferentes. Inclusive, o Otávio lá, a padaria Santa Afonso, faz pra mim a massa. Né? Eles aplicaram uma receita pra mim, é uma massa sem fruta, e a gente recheia, tira o miolo todo do panetone, enche de brigadeiro, tampa e joga o chocolate por cima. Ô, gente, busca outro chocolate aí. Olha que não foi suficiente, não. Esse começa em novembro, tá? Esse começa em novembro. Então, assim, o pessoal fala assim, por que você não faz panetone o ano inteiro? É uma coisa, é uma cultura mesmo, né, a gente. Mas em novembro a gente começa o panetone. Muito bacana. E você contou do transporte aí, eu e minha irmã, a gente fazia... Tem as primas mais novas, né? Então sempre a gente encontrava pra fazer enfeite de festinha, fazer docinho na casa das mães, enfim. Aí toda vez que tinha aniversário, a gente ficava por conta. E era cada enfeite mais lindo que o outro, né? O povo ficava doido. Nossa, quem que fez? Onde você comprou? Não, minhas sobrinhas que fizeram. Aí eu falei com minha irmã, vamos começar a cobrar, porque o que a gente tá fazendo de graça, nós podemos ganhar um dinheirinho. Aí nós começamos a fazer, e a gente fazia também doce, bolo e tal. E eu, assim, que nunca mexi com nada, comecei a fazer uns bolos gostosos, menina. Eu falei, gente, esse negócio é bom, meu. Mas eu lembro que uma vez uma amiga me encomendou um bolo, e ela falou, Alice, eu comi um bolo uma vez, eu não lembro se era um aniversário meu, mas eu adorava fazer ele bem molhadinho, ficava bem fofinho. Ela falou assim, eu quero daquele jeito, molhadinho e tal. Aí fui com o bolo, era um bolo grandão pro aniversário do filho dela, peguei um Uber e fui. Aí chegou o bolo meio de lado, assim. Ela falou, não tem problema não, a gente dá uma rodadinha nele aqui e tá tudo certo. Ficou do jeito que ela queria. Mas nesse dia eu ri demais, eu falei, realmente eu preciso profissionalizar o negócio. Aí acabou que a gente desanimou, porque é muito, no nosso caso, que era festa, era trabalhar sexta, sábado e domingo, né? Porque fazia tudo novinho, mas era bem puxado. Mas aí, tipo assim, segunda-feira que vem, eu acho que o bolo vai ser diferente aqui em casa. Por quê? Mas você vai trazer o bolo. Eu quero saber se você vai passar no meu critério. Você tá entendendo? Pode deixar que eu vou fazer. Tá vendo, Marcelo? Sou boba não, filho. Você vai descobrindo aí, tá vendo? Pois, Alice, eu falo uma coisa assim. As pessoas falam comigo assim, eu não sei cozinhar. Eu acho assim, que todo mundo, se tiver um pouco de dedicação, tiver vontade, eu acho que todo mundo cozinha. Eu acho que isso eu assim, já tive muitas alunas, eu fui instrutora do Senac, aqui em Lafayette tem Senac, eu fui instrutora de gastronomia, eu fui instrutora lá durante 8 anos, eu saí quando eu abri restaurante, né? Então, assim, eu peguei muita gente que falava assim, eu vim, mas eu não sei fazer nada, não dá certo, não sei o quê. Eu falo que o que eu aprendi quando eu estudei é que a gente deve seguir a receita, né? Tem gente que fala assim, não, eu não tenho receita, eu faço olhando e dá certo. E bom, mas a gente
eu aprendi isso e é isso que a gente faz lá na Brigadeiros, né? Lá na minha confeitaria, porque tudo é pesado, tudo é medido, porque a gente garante que dá certo. E eu acredito que todo mundo pode cozinhar. Muito bem. Eu sou a prova disso. Não, ali em casa minha irmã cozinha muito bem. Então, assim, domingo, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um nhoque. Aí, de repente, ela fazia, cozinhar uma batata, que sai aquele nhoque maravilhoso. Eu falava assim, nossa senhora. E aquela pressão, né? Que ela cozinha muito bem e eu nada. Aí, quando começou, eu ficava mais na parte administrativa também. Mas eu comecei a fazer uns docinhos, inventar umas receitas, comecei a pesquisar na internet. Igual você falou, né? YouTube tem tudo. Aí, por fim, tinha dia que ela falava, como é que é mesmo aquela receita daquele brigadeiro? Eu falava, olha, o mundo gira. Bom, nós vamos voltar no próximo bloco, porque esse papo tá bom, né? Da próxima vez, eu te entrevistar, você manda pra cá o você chocolate, manda antes, né? que a gente vai comendo. Tá. Nossa, é bom mesmo. Pra saber se é bom mesmo, né? Então, a gente já volta. Só faltou chocolate. Oh, meu pai. A gente vai comendo um pão de queijo aqui. Marcelo, uma coisa que eu queria te perguntar. Acaba que no interior tem muito dessa coisa tradicional, já tem as lojas ali, o comércio mais antigo e tudo mais. Às vezes chega uma novidade, tanto ela pode ser bem aceita, né, e todo mundo adorar, quanto ter, não, isso é... Como que foi em Congonhas? Olha, a gente teve muita resistência. Primeiro porque a gente fazia, vocês fazem bombom e tal, não, a gente fazia só brigadeiro. Hoje a gente tem 20, 25 sabores de brigadeiro diferentes. Nossa. Todos eles são brigadeiros. Senhora. É brigadeiro por quê? Porque a base é leite condensado, creme de leite e chocolate. Todos eles têm esses três. E aí a gente tem N sabores, né? Mas tipo o quê? Só pra matar a gente de vontade aqui. Hoje eu comi 6 tipos. Tipo quais? Os diferentes, assim? Tipo, igual festa junina a gente faz de milho verde, de queijo com goiabada, com de chocolate? cachaça, com chocolate. Nossa, de queijo com milho verde. Milho verde. Então, assim, a gente vai mudando. Então, aí eu tenho os tradicionais de chocolate ao leite, a gente faz ovo maltine, leite ninho, paçoca, meio amargo, café, e aí vai nozes, pistache, então tem muitos sabores. Mas as pessoas tinham uma resistência, porque falavam assim, não, brigadeiro é chocolate, é só chocolate, né? E também porque era uma coisa nova. A gente teve essa resistência. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente, né, já tá no mercado aí há quase 8 anos. Mas tudo que chega novo é difícil. E porque a gente fez, por ser diferente também, as pessoas falavam assim, mas eu quero cajuzinho, eu quero, né, o que eles falam, né, o beijinho. A gente até faz de leite ninho, que é parecido, mas assim, a gente até tentou trabalhar também com esses docinhos tradicionais, mas aí não deu muito certo. A gente falou, não, nós vamos focar no nosso negócio e vamos ver se vai dar certo. E hoje a gente fala que deu. A gente começou também as tortas só com o recheio dos brigadeiros. Então, o mesmo recheio que a gente tinha. Aí hoje não, a gente já faz de abacaxi, de coco, de morango, que são, né, alguns mais tradicionais. Mas a gente ainda tem resistência, assim, porque tem muita gente que faz em casa, né? Então, assim, a gente às vezes fica naquela coisa assim, mas fulano faz pra mim um bolo gigante, que a gente não faz bolo muito grande, até porque a nossa massa é muito molhadinha. Então, eu não consigo fazer um bolo de andar, por exemplo. Então, assim, a gente foi aprendendo e as pessoas também aprendendo, né, o que era o nosso negócio. Bacana. Não, muito interessante. Inclusive, essa questão do brigadeiro gourmet, você lembra uma época, Marcelo? Tava muito... Como é que fala? Tudo agora é gourmet. Porque o brigadeiro gourmet não tem nada diferente além do brigadeiro. Vocês lidaram com isso, com essa questão desse preconceito? Sim, teve sim. Até a gente teve muito que explicar o que era, né, de mostrar. Mas quando a pessoa experimenta, quando prova, aí ela vê assim, não, tem uma diferença muito grande, né? A gente trabalha com chocolate que é 30% menos açúcar, então aí já tem essa diferença no sabor. Mas tem, e a gente ficou com o brigadeiro gourmet porque a gente não tinha, era só para vender brigadeiro mesmo na época, né?
então ficou Brigadeiro Gourmet. A gente já pensou em mudar o nome, mas hoje em dia acho que nem tem mais o que fazer, né? Mas o gourmet tem muitos questionamentos, né? Mas para mim, são os ingredientes que são de qualidade, são melhores, são de primeira linha. Então, assim, a gente trabalha sempre com o mesmo leite condensado, o chocolate é o mesmo. Então, são essas coisas que a gente segue, né? Excelente. Porque aí te dá todo um diferencial de receita também, de paladar, né? Com certeza. Até questão do cozimento mesmo, né? A gente tem a temperatura certa, né? Igual às vezes chega a gente para trabalhar com a gente, vai lá, aumenta o fogo. Não dá, porque o sabor vai mudar, ou vai queimar, não vai ser a mesma coisa. Então, né, além dos ingredientes, tem os processos também. Muito bom. Eu fiquei impressionada. Você não tem brigadeiro de canjica, não? De canjica, não. Esse não, ó. Vai ser, quem sabe, aí pro próximo ano. Pois é, sabe por que sabe por que eu tô falando isso? Porque quando você falou que tem uma canjica maravilhosa, o Marcelo, meu marido, ele é alucinado. Ele é tão alucinado com canjica que ontem a vizinha mandou uma vasilhinha de canjica pra ele. Só pra você ter noção da pessoa. Aí eu falei, gente, só falta agora Marcelo ter o brigadeiro de canjica, mas não tem ainda não, viu, Alice? Ainda não, mas vamos pesquisar essa daí. De canjica. Esse de milho verde eu achei muito criativo. Muito criativo mesmo. O de milho verde é muito Marcelo, bom. então você é formada em turismo, não é isso? Turismóloga. Sim. Você já deu também, você falou que trabalhou com aula de cozinha mesmo, né? Não sei se eu posso falar assim, culinária, né? Lá no Senac, né? Senac de Conselheiro Lafayette, né? Tá. Agora me diz aqui, empreendedorismo. Me conta, como que foi? Porque o primeiro foi o restaurante, né? Oficialmente um negócio formalizado, sim. Mas se eu pensar como que eu comecei a empreender, eu nem sei quando que foi, mas assim, a minha mãe fazia de tudo que você imaginar. Ela vendia tudo, porque aqui em casa nós somos 3 filhos, né? E a diferença é de menos de 3 anos de um para o outro. Nossa. Então, quer dizer, ela tinha 3 crianças, né? Meu pai trabalhando na mineração, mas ela sempre vendeu alguma coisa. Minha mãe, ela fazia salgado, meu pai levava para vender na empresa, ela fazia várias coisas de artesanato. E quando a minha irmã já estava mais nova, estava um pouco maior, ela fez um curso de cabeleireiro, porque ela sempre cortou cabelo da família inteira e montou um salão no fundo da nossa casa. Então, quer dizer, e aí nisso minha mãe começou a vender roupa e eu vendia junto com ela. E tudo que ela vendia, ela falava, leva pra não sei quem. Eu morria de vergonha quando eu era pequena. Minha mãe falava, oferece pra não sei quem. Eu falava, mãe, eu não vou, eu morro de vergonha. Ela falava comigo assim, se você vender, o dinheiro é seu. Aí começou o incentivo, né? Aí fica no bolso. E aí começou o incentivo, né, pra falar assim, não, então eu vou, né, porque eu vou ganhar, eu vou, né. E aí, assim, com o salão, ela começou a vender roupa, aí eu comecei a vender roupa junto com ela, de sacoleira mesmo. A gente ia para Belo Horizonte, buscava. Olha. E aí eu comecei a vender cursinho para poder fazer vestibular. E morar em Belo Horizonte, né? E fica caro, né? Aí eu comecei a vender bijuteria. Eu comprava na Galeria do Ouvidor e trazia final de semana para vender em Congonhas. Vender o quê que você falou? Bijuteria. Bijuteria? Clássico, né? Galeria do Ouvidor. Que gracinha. Não sabia disso não, ué. Aí, isso, outro dia eu lembrei numa outra entrevista, eu falei, gente, eu já vendi, eu nem lembrava disso. Então, assim, eu comecei a vender bijuteria, e aí, depois disso, quando eu fui para a faculdade, também precisava ajudar a pagar a faculdade, estava trabalhando, depois saí do trabalho, e aí eu comecei a fazer sanduíche natural, vendia na faculdade. Sanduíche natural. Eu ia num ônibus, né? Era em Lafayette, então, assim, eu vendia uma média de 80 a 100 sanduíches por dia. O quê? Muita coisa. Você levava pra faculdade?
pra faculdade, levava uma bolsa térmica, todo dia eu fazia sanduíche, fazia de frango, de atum e vendia. E aí a cantina da faculdade ficou sabendo disso. Eu falei, não, então você vai trazer pra gente vender na cantina. Eles queriam me proibir de vender na faculdade, né? Meu Deus. E aí eu vendia no ônibus e vendia pra cantina, fornecia pra cantina também. E nessa época também eu vendia frango desossado e recheado. Meu Deus. Então, tinha sexta-feira que eu ia para a faculdade com 10 frangos congelados, ia eu com minha bolsa gigante para entregar para as pessoas que me encomendavam. Então, assim, eu sempre fiz alguma coisa. Nossa, Marcelo, então você pagou, foi muita faculdade. Você vendia muito, aí. Tá doido? Paguei boa parte da faculdade, assim. E aí, veio, né, depois eu trabalhei em alguns restaurantes, e aí, como técnica em nutrição, né? Uhum. E aí fui aprendendo mais coisas e veio a gente montar o nosso restaurante. Mas a veia empreendedora, assim, como a família de empresário, eu fui trabalhar, eu devia ter uns 12 anos, porque eu queria uma mochila da Company. Isso eu lembro. Entregamos a nossa idade aqui nesse momento. Não, mas você não lembra disso, não. Lógico que eu tinha mochila da Company. Não, mas mochila da Company é muito antigo. Eu tive uma. Gente, a preta. Ela durou tanto tempo assim, a moda? Nossa. Pois é, então eu queria a mochila da Company, minha mãe falou assim, ó, não tem como comprar. Então, você vai trabalhar lá na padaria do seu avô. Então, eu saía do colégio de manhã, almoçava na casa do meu avô, que é no centro da cidade, e ia pra padaria. E aí, eu ficava no caixa, eu aprendi muita coisa. Hoje eu me arrependo de não ter ido pra produção. Porque hoje eu arrependo muito disso, porque não tinha isso naquela época. Eu falei, gente, eu podia ter aprendido tanta coisa, né? Uhum. Mas ainda tava, né? Tinha que estudar. Então, eu aprendi muito aí. Então, quer dizer, comecei a trabalhar cedo e eu já vendi um pouco de tudo nessa vida. Nossa, eu não sabia dessa sua história, não. Ô, Marcelo, mas mexer com o faz-me rir é muito bom com dinheiro aí. Nossa, então assim, eu falo que eu não fico sem dinheiro, não. Alguma coisa eu vou fazer. Eu lembro das minhas primas pequenas, quando a gente perguntava o que queria ser quando crescer, que eram as profissões mais próximas. E tinha uma prima que o sonho dela era ser caixa de supermercado. Gente, mexer com aquele monte de dinheiro deve ser muito legal. Pois é. Foi aí que eu comecei com isso, né? E minha mãe minha mãe foi muito empreendedora. Então, hoje eu tenho isso daí. Mas é engraçado, e aqui em casa eu que sou a mais, assim, meus irmãos não. Minha irmã psicóloga, meu irmão engenheiro, e tá cada um lá no seu trabalho. Uhum. Nossa, muito diferente. Agora aqui, Alice, sua prima financeiramente, ela tá bem hoje? Tá bem. Não virou caixa de supermercado. Ela tem um supermercado. Mas você sabe que quando a criança, né, adolescente, é criado tendo dinheiro como uma questão de prosperidade, a chance dele prosperar aumenta, porque ele não foi criado igual... Eu não fui criado assim, não, graças a Deus. Mas tem pessoas que foram criadas assim, dinheiro é ruim, só rico que tem, rico é ruim, e dinheiro não Quem traz... tem muito é porque fez coisa errada. Fez coisa errada, né? Não é, Marcelo? Tem uma prima minha que ela... Pode falar. Pode falar. Eu vejo, até assim, minha família mesmo, assim, meu avô, minha avó falavam assim, não, você tem que trabalhar, mas não precisa ganhar muito dinheiro, não. Precisa só pra você ter aquilo ali. Não, aí minha mãe já falava assim, não, tem que trabalhar sim pra ganhar dinheiro sim. Muito bem, sua mãe inteligente. Essa minha prima, ela, rapidinho, tinha uma época que ela fazia cursinho e ela ganhava uma bolsa, um estágio, meio horário, não sei, acho que era R$600. Não, ela passou na faculdade, não quis fazer o curso, numa faculdade pública, quis fazer um particular. A mãe dela falou, você vai trabalhar na loja, os pais eram donos de uma loja grande, e o seu salário você vai pagar a faculdade. Aí no final das contas, um dia a gente descobriu que sobrava R$2 do salário dela. E o povo azarava. E Ana, já chupou seu picolé do mês? Que era a única coisa que ela podia comprar. E a mãe dela falava, você vai receber o seu dinheiro e vai pagar a sua faculdade. Lógico que ela tinha todo apoio em casa, né? Não precisava pagar conta e tal. Mas pra ter essa noção, né? De valorizar o... Sei como é que é isso. O dinheiro. Mas isso é muito importante.
Bom, essa coisa do dinheiro, né? De aprender isso. E eu, assim, eu não me vejo fazendo. Eu já trabalhei de carteira assinada, já trabalhei para outras pessoas. Hoje eu não consigo me imaginar isso. Falar assim, né? A gente com a confeitaria teve vários momentos de falar assim, isso não vai dar certo, vamos fechar. Mas a gente continuou. Então peraí que nós queremos saber mais. A gente volta no último bloco. Aqui, o último bloco, mas você tá pensando aí no brigadeiro gourmet? Nossa senhora, vamos almoçar daqui a pouco, já vou... Eu adoro brigadeiro gourmet, lógico, né? Mas assim, dentro na rotina, na semana, se eu tiver com vontade de comer o doce, não serve pra mim barrinha, esse trem pronto. Meu negócio é ir lá, fazer uma panela de brigadeiro, que é brigadeiro puxa, cheio de rapinha. Ai, gente, tem nada melhor que isso não. É muito bom. Mas eu vou falar pra você. Eu falava que eu era uma pessoa que eu não gostava de doce. Eu gostava de coisa salgada. Depois da confeitaria, lógico, eu como um doce todo dia. Mas às vezes, final de semana, eu vou pra casa sem levar um doce. Então, tem domingo que eu faço um brigadeiro de panela em casa pra comer de comida. É bom demais. Aqui, Marcele. Então, o empreendedorismo bateu na sua porta muito cedo. Não tinha essa noção, não. Que interessante. Muito cedo. E vou te falar, Lorena, que essa coisa de ter essa noção... eu dei uma entrevista há pouco tempo numa rádio aqui, foi do Dia da Mulher, e aí eu fui contar a minha história. Eu falei, gente, eu empreendo desde os 12 anos de idade e eu não sabia disso, sabe? A gente não pensa porque eu fui criada assim, né? Não tinha nome, né? Então, não tinha. Aí eu falava assim, nossa, eu já fiz isso tudo mesmo. Mas estou bem ligada nisso. E eu não sei fazer outra coisa mesmo, não. Muito, muito interessante. Agora a Alice contou pra gente o caso da prima dela, né? Que o dinheiro era a conta. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na Localiza, eu fui recepcionista, meu primeiro emprego formal, né? Porque antes eu ajudava minha mãe no jardim de infância. Aí eu comecei, né? Tava na faculdade, papai pagava a faculdade. Aí tava fazendo uma semana, Marcele, de Localiza. Eu era recepcionista do prédio, coisa chique pra caramba. Meu pai me liga no telefone fixo da Localiza, gente. 1990, anota aí. Aí, atendi. E Lorena, seu pai? Falei, pai, tudo bom? Uai, fiquei sabendo que você tá trabalhando aí na Localiza, né? Porque meu pai é separado da minha mãe. Pai, mas você não sabia? Não, fiquei sabendo. Você tá sabendo que mês que vem quem paga a faculdade é você, né? Eu falei, o quê? Minha filha, eu não sou eterno, se vira. Eu falei, pai, mas não vai dar. Eu fiz a conta aqui até para te liberar. Ele falou, não, faz a conta direitinho, vende uns vale-transporte. Gente, eu andava a pé para economizar o vale, que eu tinha 2 vales por dia. Então eu andava a pé até na Localiza, do centro até na Localiza, presta atenção. Aí estudava, pegava o vale, ia para a faculdade, pegava carona com o povo até no centro para pegar o outro vale. Ou então eu pegava o outro vale e ia até no centro para pegar o ônibus 11 horas da noite e voltar. Aí a minha mãe fica assim, não, Lorena, você trabalhava bem, né? Eu falei, mãe, eu trabalho muito ainda. Não, mas você acordava 6 horas e ia dormir meia-noite. Eu falei, pois é, e agora você vai ficar com dó do povo que estuda e trabalha como se fosse um sofrimento muito grande. Verdade. Mas é bom, né, que a gente fez isso. Eu falo que isso é muito bom. Eu vejo hoje esses meninos aí que tem tudo, e tem muita gente que não dá valor mesmo, né? Exatamente. Falando assim, eu sou muito tudo que eu aprendi. Não, e teve uma época, lembrando agora aqui, foi até interessante que eu lembrei o seguinte, teve a época que meu pai começou a reduzir a pensão para minha mãe. Aí, Ramon e Morgana, meus irmãos mais novos, né, mais velha também, o que eles faziam? Tava precisando de vale-transporte. Vocês lembram que o vale-transporte aqui é tanto de papel? Não sei se vocês lembram disso. Aí eu dobrava os papelzinhos, né? Ia dobrando a carteira, dobrava, redobrava. Aí eu abria a tira assim. Aí mamãe, não, pode deixar. Eu falei, não, mãe, eu dou. Eu ando mais a pé, mãe, não tem problema. Eu dou aqui, eu consigo uma carona até no Jaraguá. Gente, que sofrimento. E eu ainda levava isso na boa até. Mas quem é que faz isso hoje? Vender vale transporte. É mesmo? Não faz igual nenhum. Mas eu lembro de uma colega minha na faculdade que ela também vendia o sanduíche natural e
todo mundo passava, não é que passava aperto, né? Tinha uns que passavam mais aperto, que precisavam ajudar em casa e tal. E trabalhar, estudar, a faculdade nossa era à noite, então 95% das pessoas trabalhavam durante o dia. E ela falava, gente, não vai ser fácil, mas ninguém nunca morreu por causa disso. Então vambora, senta o bambu e vamos andar pra frente. E eu lembro muito disso. E o ticket de refeição antigamente não tinha, era papel. Então a gente vendia o ticket, comia num restaurante mais humilde para sobrar dinheiro para pegar o ônibus. Essa era a minha vida, viu, gente? Quem tá ouvindo aí, ó, escuta aí, que é verdade. E essa amiga minha, eu lembro que ela fazia o sanduíche, era tudo mesmo preço, mas o final, o pãozinho da ponta, ela juntava os dois e fazia um sanduíche. Ela falava que era mais barato, que é feinho, né? Aí era o pão de bundinha, né? Até hoje eu falo. O sanduíche de bundinha é mais barato, quem vai querer? Aí, gente. Até hoje eu falo, come o pão de bundinha aí, deixa o meu marido comer. Nossa, que criativo. Ô, Marcele, agora me conta uma coisa. Engasguei aqui. Dentro do processo de gestão, dentro dos negócios, né, que você teve e tem, como que você lida com isso? Com a questão prática mesmo, da administração, a finanças. Porque lidar com pessoas, eu sei que você lida super bem. As meninas que trabalham contigo adoram você. Isso aí eu vi aí, né, que eu tive aí contigo. Mas como é que você lida com essa questão da gestão? Olha, eu sempre fui muito, né, da produção, do operacional. E o Jordani, meu sócio, ele sempre cuidou dessa parte. Hoje ele trabalha também na prefeitura aqui. Então, eu comecei a meio de... Quando veio a consultoria do Sebrae, eu entrei em desespero. Eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu não sei nada. Assim, tem as coisas que eu fazia, mas igual, a parte financeira, o que você paga de imposto, de não sei o que, essa parte eu não fazia nada. Então eu falei, não, agora eu vou ter que aprender isso, apesar de eu ter estudado, né? Eu participei do curso da Fundação do Cabral, dos 10 mil mulheres, então assim, a gente teve esse estudo todo, mas eu sempre fiquei muito no operacional. Então, assim, eu dou conta de fazer as duas coisas, né? Então, assim, hoje eu faço algumas coisas, mas a maioria quem faz é o Jordani. Eu vou lá e preencho as planilhas lá, mas a gestão financeira é a parte dele. Mas você é boa em Canvas, né, Persona? Minha melhor aluna de Persona. Ele colocou tudo na parede. Canvas, Persona. Pois é, aqui. Essa semana o Jordani bateu lá na parede e falou assim, aqui, ó, vamos colocar isso aqui em prática. Eu falei, eu tive tanto problema no último tempo com a operação, né? Porque uma confeiteira acidentou e eu precisava colocar outra. Sim. Até acertar isso daí. Meu último mês, aí, uns 40 dias, então eu fiquei muito na produção. Sim. Mas agora, se Deus quiser, a gente encaminha aí, tô de volta aí para preparar mais coisas. Marcelo, mas o Canvas é bom que lembra a gente daquilo que a gente não tá fazendo, né? Muito. Nossa, nem falo, eu posso nem olhar. Tem que olhar. Viu? É igual o quadro dos sonhos que eu tenho aqui também no escritório, minha filha. Toda hora eu bato o olhão nele lá, viu? Pois é. Eu tenho que fazer isso daí agora. Marcele, agora me conta, você tem um outro perfil no Instagram, né, de comidas maravilhindas. Conta pra gente. Pois é, quando surgiu o Instagram, eu não tive essa vontade de ter um Instagram pessoal. Eu falei, vou fazer um Instagram para eu colocar as minhas comidinhas. Eu brinco assim, vou fazer uma comidinha. Então eu fiz uma página que chama Comidinhas by Marcele, e que a ideia era postar uma receita por semana. Nem sempre eu consigo, mas geralmente aos domingos eu faço um videozinho, coloco lá o meu cardápio do dia, eu cozinho praticamente todo domingo. Aí tem gente que fala comigo assim, mas você trabalha a semana inteira, chega domingo você vai cozinhar? Isso para mim é um momento de relaxar, é um momento de prazer, né? Então, aos domingos, geralmente, na minha página tem lá uma receitinha com fotos reais, não tem muita coisa, não, de produção, não, é uma comida real mesmo. Então, assim, eu já fico pensando, eu sou pessoa que pensa, assim, no meio da semana, o que eu vou fazer no próximo fim de semana. Nossa Senhora, olha que fantástico. Não é? Eu acho que eu vou passear domingo lá em Congonhas. A gente já sabe que dia que a gente vai agora. Pois é. Aí as pessoas falam comigo assim,
Eu podia vender essa comida no domingo. Nossa Senhora. Você podia fazer isso pra gente. Mas aí então, trabalho, né? Pois é, mas aí dentro já fiz isso na Brigadeiros. Eu fazia uma época porções individuais. Aí eu tinha panqueca, escondidinho de carne, escondidinho de bacalhau, uma porção individual mesmo, a pessoa levar para casa. Mas não consegui, né? Fazer comida para brigadeiro, gestão, não sei o quê, não dei conta. Mas até as pessoas me pedem direto, estrogonofe e panqueca. Volta para estrogonofe, volta para panqueca. Eu falei, um dia eu volto. Eu vou ter minha linha de comidas congelada. Alice, eu tô achando que nós vamos ter que passear lá em Congonhas domingo. Não é? Um domingo desse? Não dá uma convidar, é um prazer. Primeira pessoa tem que convidar, né, Alice? Pode vir, sejam bem-vindas. Estamos aí, ó, caminhando para a segunda dose da vacina aí. Não, excelente. Bom, nós vamos terminar nosso programa, né? Foi bom demais. Magoei. Nossa Senhora. Tão rápido. Bom demais. Ó, Marcele, a gente vai dar os nossos contatos, passar os nossos contatos, depois você passa os seus, por favor, tá? Então, vamos lá. O meu contato no Instagram é @Lorena Ribeiro Nogueira, meu celular é 319-8749-0181. O meu Instagram é @Alice Portela Rocha e o telefone é 98857-5696. O meu Instagram, né, comidinhas, é @comidinhas by Marcele, Marcele com 2 L's e com E. O da Brigadeiros Gourmet, né, quem ficou aí com água na boca aí dos brigadeiros, é @Brigadeiros Confeitaria. E o meu telefone é o 319-8876-2983. Obrigada, Marcele, foi ótimo. Não, foi muito bom, eu adorei conhecer a sua história, viu? Gente, eu que adorei. Muito obrigada pelo convite. Desde o dia que a Lorena me fez o convite, me senti muito lisonjeada, né? Adorei. A gente teve uma química boa, né, Lorena? E é muito bom. E vocês estão convidados para vir aqui. Vamos marcar. Vem, pode almoçar na minha casa. Eu trago brigadeiro, torta, pão de mel. É bom que a gente já começa, faz um mês de academia antes, e a gente já chega lá, né, com um crédito na casa. Bom, então, gente, até o próximo Café Delas.